Fala aí, galera, bem-vindos a mais uma série do Farol de Pouso. Essa série a gente vai explorar a fraseologia de tráfego aéreo e a gente vai voar nesse Cirrus aqui, o papá, papá, foxtrot, papá, foxtrot, Farol de Pouso. E então vamos lá para a nossa cabine. Estamos aqui acionados já em Blumenau e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o básico da fraseologia, fazer uma introdução. Então a gente começa aqui com essa primeira documentação, que é a MCA 116, que fala justamente sobre o nosso tópico, fraseologia de tráfego aéreo. Então entrem ali no Google, digita lá MCA 116, e aí lá vocês podem fazer o download desse documento. E ele vai trazer para vocês aqui toda a introdução de como é que se usa a fraseologia e quais são os procedimentos, e ele vai dar exemplos também aqui. Ó, ele fala sobre o alfabeto fonético e depois ele começa a dar os exemplos aqui. Ó, como é que se fala os números, como é que se fala a proa, marcação, e inclusive em inglês aqui. Ó. Então esse aqui é um manual bem bacana para se estudar. Tem um pouco de glossário aqui, né? Ó, pouco combustível, short on fuel, short of kerosene. Então esse manual aqui é um manual bem legal para começar, mas o objetivo do canal é sempre fazer essa introdução, né, de uma maneira bem operacional. Então para isso a gente vai trabalhar aqui no simulador, usando uns exemplos, e a gente também vai ver outros manuais, como por exemplo, tem esse manual aqui do UK, do United Kingdom, que é da Civil Aviation Authority, o CAA do Reino Unido, que né, se trata de Radio Telephony Manual, que é um jeito que a gente fala também a fraseologia. Em inglês eles chamam muito de RT, Radio Telephony. Então esse aqui é o Civil Aviation Publication número 413 e fala sobre as fraseologias em inglês. E como tudo na aviação é basicamente a mesma coisa. E aqui eu entrei lá no Google e procurei essa circular aqui do FAA, que faz parte do Aeronautical Information Manual, AIM, que fala sobre Radio Communications, Phraseology and Techniques. Então isso aqui é uma folhinha que eu imprimi ali do FAA, porque a gente quer fazer essa introdução aqui mais operacional, né? Então vamos lá rapidamente. A fonia, que é o jeito, né, o apelido da fraseologia, é um link muito crítico, né, entre os pilotos e os controladores, e também entre os pilotos de uma aeronave com a outra. Então, a principal coisa que a gente quer atingir é se entender. E para isso a gente tem que manter os protocolos, né, as regras da fraseologia, e sempre que a gente fala uma coisa a gente tem que acknowledge, que é certificar de que a comunicação está efetiva, e entender e responder dizendo que a gente entendeu, né? E muitas vezes repetir as informações cruciais que foram passadas. E em português, esse ato de repetir a informação que foi passada se chama cotejar. E aqui eu falei sobre o acknowledge, e o cotejar em inglês eles falam que é read back, né? Ler novamente. A fraseologia ela deve ser
breve, é muito importante que ela seja breve, né? Seja de uma maneira bem concisa, mais concisa possível, para não usar as frequências por muito tempo, porque os outros pilotos e os outros controladores lá naquela frequência, eles têm que usar a frequência também. Então, aqui ele fala que o piloto deve saber exatamente o que o controlador queira que você faça. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo e os controladores, né, também vão saber o que a gente vai fazer, o que a gente tem que autorizar. Ele fala aqui também sobre manter a vigilância na frequência, né, que é sobre você escutar bem o que está acontecendo lá na sua frequência, porque, né, às vezes pode ter alguém com um call sign, né, um indicativo de chamada parecido com o seu, e a gente tem que ter muita atenção quando está chegando na pista, né, numa pista ativa. A maioria desses manuais tem os glossários, conforme a gente falou. E só para terminar esse vídeo aqui de introdução, uma introdução bem rápida, vamos ver aqui algumas técnicas que eles recomendam aqui nessa folha do FAA. Então eles dizem aqui, ó, listen before you transmit. Acho que essa aqui é a mais importante, tanto que eles colocaram no começo, né? Escute antes de você transmitir. Então, já diz por si só. Depois vocês, né, deem uma olhada lá, que tiver de dúvidas, vocês perguntam. E a segunda é think before keying your transmitter. O que quer dizer isso? Pense antes de apertar o seu transmissor, o seu PTT, que é Push to Talk. Então, antes de você apertar o PTT, pense bem no que você vai falar. Então, estruture as coisas, veja onde você está, o que você precisa fazer, o que você precisa falar. E aqui nas letras Charlie em diante, ele fala mais alguns conceitos, né, algumas coisas importantes, que é, por exemplo, o microfone, deixe ele próximo ao seu lábio, né, e também não deixe ele muito longe, fale de uma maneira normal, num tom de conversa, assim como eu estou falando aqui com vocês. Ele fala sobre as questões de você esperar antes de chamar e não cortar a primeira palavra, e ficar atento aos sons ou à ausência de sons, porque se tiver alguém falando, você não quer falar em cima. Se tiver faltando som, você pode estar na frequência errada, ou você pode estar com isso aqui, ó, stuck mic, que é alguém, ou você ou alguém pode travar o seu microfone e atrapalhar aquela frequência toda. E aqui, por último, a letra Foxtrot, ele só fala aqui para você certificar que você está numa região de alcance, né, do seu rádio. Se você estiver muito longe daquela torre, vamos dizer assim, a sua frequência, né, a sua onda portadora não vai chegar, ou vice-versa, você não vai ouvir. Então, esse aqui é o primeiro vídeo de introdução. A gente vai preparar mais coisas, e aqui é só uma introdução sobre o uso da fraseologia aeronáutica padrão, né, e com referência aos manuais. Fraseologia de tráfego aéreo, que é a MCA 116, mais uma vez, para a gente encerrar esse vídeo. Beleza? A gente já se fala mais. Valeu!